Muito boa tarde a todos. Iniciamos hoje, dia 4 de dezembro de 2021, mais um estudo da Revista Espírita. Esse estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos estão no nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que nós iniciamos na semana passada, é o estudo de número 29. E na semana passada nós estávamos estudando uma comunicação que Kardec fez com a senhora Dirê, que era uma médium, né, que já tinha desencarnado, e ele evocou essa médium e fez algumas perguntas numa primeira parte aí da evocação. Ela trouxe alguns conhecimentos referente ao que acontece, né, no plano espiritual. Kardec achou muito interessante fazer perguntas para uma pessoa que já tinha uma iniciação no espiritismo, né? Então poderia talvez entender um pouco mais e passar um pouco mais de conhecimento para as pessoas. E aí ele fez uma segunda evocação da senhora de Rê, né, para dar continuidade aí nos ensinamentos que ela já nos passou no estudo da semana passada. Então convido a Pereira para fazer a leitura para nós dessa continuação do tema. Então, boa tarde a todos. Então, como o Lelo já explanou, vamos dar continuidade a essa comunicação da senhora Dorê, né? Na Conversas Familiares dela em Túmulo, segunda evocação. Então, o diálogo começa assim, né? Isso aí foi feito na Sociedade, 25 de maio de 1860. Kardec pergunta: ao que parece, vosso marido possui a faculdade da vidência. Ele a tem realmente? Sim, positivamente. Dizer-lhe, vos ter visto 2 vezes após a vossa morte. Isto é verdade? É bem verdade. Os médios videntes estão expostos a ser enganados pelos espíritos impostores. Como os médios escreventes? O espírito responde: são enganados menos vezes que os médios escreventes, mas que realmente podem sê-lo pelas falsas aparências, quando não são inspirados por Deus. Sob os faróis, ao tempo de Moisés, os falsos profetas não faziam milagres que enganavam o povo? Só Moisés não se enganava, porque ele era inspirado por Deus. Acho interessante essa resposta e a pergunta que o Kardec fez, né? Porque ele perguntou se os médios videntes e os médios escreventes poderiam ser também enganados mais que os médios videntes. Olha lá, os médios videntes são expostos a enganados pelos espíritos protores como médios escreventes, e ele disse assim que os médios, na resposta dele, que eu achei bem interessante, tem que colocar, são enganados menos vezes que o médio escrevente, e eu concordo, desde que, aí eu dou a resposta ali, porque com o médio vidente ele está vendo, né? Então ele, é mais fácil dele perceber algum embuste, alguma mentira, alguma falsidade naquela comunicação. Mas também pode ser enganado, que ele coloca ali. Já o médio escrevente não, porque ele está escrevendo o que está sendo intuído para ele, mas ele não está vendo, né? Quer dizer, então, a possibilidade de ser enganado é maior, né? E ele continua perguntando aqui o Kardec: poderei explicar-nos agora vossas sensações ao entrardes no mundo dos espíritos? Além da perturbação mais ou menos longa que sempre acompanha a morte, houve um instante em que vosso espírito perdeu toda a consciência de si mesmo? Sim, como sempre, impossível ser de outro modo. Essa perda absoluta de consciência começou antes do instante da morte? Começou na agonia. Kardec continua perguntando. Eu acho interessante essas perguntas, porque vai esclarecendo algumas dúvidas nossas, né? Que nós sempre temos essas dúvidas, né? O que acontece depois, na hora do desencarne, durante o desencarne, normalmente se fala depois do desencarne, né? Mas naquele momento do desencarne que está colocando, né? Então, acho interessante
essas respostas assim, né? Que vai nos esclarecendo, né? Eu acho que é 35, né? Persistiu após a morte por muito pouco tempo. Ao todo, quanto tempo pode ter durado? Cerca de 15 a 18 de vossas horas. Olha só, bastante tempo, né? Essa duração é variável conforme os indivíduos? Certamente. Não é a mesma em todos os homens. Depende muito do gênero da morte. Olha que interessante, né, Pereira, essa resposta para ela. Porque nós sabemos, né, que dependendo aí da evolução espiritual, né, a pessoa, ela demora pouco, bastante tempo, né, para se reconhecer que está no plano espiritual, né? Mas aí na 37 ele pergunta o seguinte, ó, essa duração é variável conforme os indivíduos, e eu achei que ela daria uma resposta referente à evolução espiritual, mas ela dá uma resposta totalmente não oposta do que o Kardec perguntou, né? Mas ela responde assim, ó, não é a mesma em todos os homens. Depende muito do gênero da morte. Eu também eu compreendi o que ela quer dizer aí. Que, por exemplo, uma pessoa que já vem vindo doente, já vem vindo, ela tem um grau de evolução um pouquinho melhor, ela vem vindo doente e ela desencarna, eu acho que é mais rápido por causa disso, porque é como se estivesse preparando. Nos casos de mortes violentas, de acidentes, aqui é a minha opinião, porque eu entendi mais ou menos isso, que é uma coisa assim que foi muito brusca, né? A pessoa não estava nem pensando, nem sentindo, nem nada. Então, acredito que pode ser um pouquinho mais demorada por causa disso, né? Eu entendi que a resposta dela foi mais ou menos nessa linha, né? Mas mesmo assim, eu ainda considero que a, a evolução do espírito tem muito, talvez não moral, mas assim, de conhecimento e tal, tenha muito mais a ver com essa questão de, por exemplo, ter consciência, né, logo depois de ter morrido, né? Eu penso, não sei se a moral também tem a ver com isso, porque a gente sabe de vários casos, até da literatura espírita, né, que mortes abruptas e a pessoa imediatamente estava consciente no plano espiritual. Inclusive, é citado no livro Paulo Estevão, né, quando Paulo morre no final, ele morre decapitado, né, por uma espada, que é a sentença que ele recebeu. Imediatamente ele fica um pouco cego no lado de lá, mas logo em seguida ele tem a consciência, já vê os espíritos que vão receber ele e tudo, né? E assim, outros casos também que a gente vê que não tem muito a ver com essa questão de ser um acidente, ou de ser abrupta a morte, ou de ser doença, né? Eu, pelo menos, entendo assim. É uma questão da gente, talvez, esperar, porque aqui, você vê, é 1860, né? Depois disso, quanto que o Kardec ainda recebeu de informações, né? E aí acaba tendo depois, mais para frente, uma noção melhor, né? De quais são os principais fatores, né? E até na própria revista espírita mesmo, Kardec coloca alguns casos de o espírito relatar logo em seguida após a morte, relatar até que está vendo as pessoas, está vendo no enterro, tudo. Quer dizer, concordo com você, a resposta aí ela ficou meia opinião da entidade espiritual, né? Não é uma coisa assim muito certa. E também concordo com você que falou que não é só uma questão de moral, né? Eu acho que é uma questão de consciência, né? Se uma pessoa mesmo ela não tendo uma moral elevada, vamos dizer assim, não tendo uma pessoa, mas se ela tem uma consciência que sobrevive após a morte, ela pode despertar mais rapidamente, né? A consciência que você quer dizer, assim, o Não, entendimento de como é a vida após a morte, o conhecimento em si, né? Conhecimento em si, nesse sentido, que ela pode, se ela tem conhecimento, ela acredita, ela sabe o que vai acontecer lá, mesmo que ela não seja uma pessoa moralmente falando elevada, mas ela tem essa consciência, ela pode chegar lá e continuar fazendo mal para as pessoas próximas, inclusive, né? Então, é verdade, a resposta ficou muito simplória e muito simples, né? Eu acredito sim que possa haver uma interferência do gênero da morte, acredito. Mas acho que o mais tem influência, que a Sônia colocou aí, mais a ver com esse conhecimento, com esse sentimento que ela tem perante a morte, né? Depois da morte, né? É bem E, interessante. e, e sobre aqueles relatos que eu já li em algum lugar também,
de que algumas pessoas, por exemplo, em mortes trágicas, acontece do espírito já ser tirado do corpo antes de acontecer o fato, né, ali segundos, né, ou milésimos de segundos antes de acontecer o fato. Tem essa parte também, né? Mas aí também ele pode ser tirado para não sentir toda aquela sensação que fala do fogo ou do desastre, mas ele pode ficar inconsciente, né? Aí nós estamos falando da lucidez, né? De ficar lúcido. Aí ele se refere nessa parte, a pessoa que ela foi 18 horas para ficar lúcido, né? Então ela pode não sofrer se a pessoa tem uma condição moral, vamos dizer assim. Ela pode ser tirada antes e ficar num tipo do sono lá, sei lá, ficar afastada para depois se despertar. Mas nesse sentido, né? Do despertar da consciência, né? Vamos dizer assim, de lembrar, de ver as coisas. Interessante a gente conversar sobre isso, né? Para a gente entender, né? E talvez tenha a ver um pouco também com a questão da mediunidade, ou dessa capacidade de se emancipar do corpo, de ter lucidez ou não, né? Porque isso a gente vê, tem médios que saem do corpo e não tem tanta lucidez, né? Outros se lembram de sonhos, se lembram de situações vividas mesmo durante o estado de sono, né? E assim também em desdobramento tem uma lucidez maior, então isso, quais fatores todos que entram aí, né? Então eu penso que tem muito a ver com a vivência, o treinamento que esse espírito tem até durante várias vidas, em seguida tenha lidado com isso, né? Eu penso que são vários fatores, né? Acho que a resposta foi muito, muito simples, né? Para a abrangência dos fatos, né? Por isso que é interessante a gente discutir um pouco, né? E trazer, aprofundar um pouco mais. Voltando ali na questão 34, né, Kardec, a questão de Kardec, ele pergunta o seguinte, que se essa perda absoluta de consciência começou antes do instante da morte, então está se tratando sobre a consciência, né? E aí ela vem falar, né, um pouco mais para frente, que de repente depende do gênero da morte, né? Assim, nós sabemos também quando acontece uma morte trágica, que chega, às vezes, a destruir o perispírito, talvez essa falta de consciência seja até uma demora para a reconstrução ali do perispírito, para que a pessoa consiga, né, ter todos os elementos constitutivos para conseguir ter a consciência. Seria isso também? Pode ser. Eu não acredito assim claro que o espírito, a parte de consciência, jamais vai ser afetada ali, né? Mas ela precisa, para ser manifestado, um perispírito, para ela conseguir, que fala que tem teste envoltório para ela colocar. Pode acontecer. Mas aqui é interessante que aí eu acho que vem a resposta dela, que ela está colocando a experiência dela, né? No caso dela, começou na agonia. Dela, né? Então não podemos generalizar isso para todos. Por isso que ela explica depois que pode variar, né? De homem para homem. Porque essa questão de destruir o perispírito também tem muitas coisas para a gente discutir a respeito disso, né? Que a gente já viu que tem muito a ver com as questões emocionais do espírito, né? Se aconteceu isso por digamos, por um suicídio, então ele vai ter muita culpa e ele vai manter esse perispírito destroçado. Porque o perispírito, o que é? É uma emanação do espírito, né? Ele é plasmado pelo espírito, né? Não é um corpo como o nosso corpo, assim, que você machucou e estava machucado e demora para recuperar, né? Então, eu penso que, assim, um acidente, a pessoa até pode ficar assim se ela, às vezes, se sentiu injuriada, indignada, injustiçada, e aí ela fica fixada naquela situação. Porque aí cai nas situações que nós já comentamos aqui, né? De espíritos que se veem sem cabeça, por exemplo, porque foram decapitados. E isso não quer dizer que tenha destruído o perispírito. Ele que está fixado naquela situação e continua se plasmando daquela forma. Né? Esse tema aí, que é um tema assim que, nossa, nós já estudamos bastante sobre isso, existe muita polêmica ainda de alguns autores que seguem uma linha que precisa ser reconstituído, como fosse no mundo terreno, parte da material. Eu também concordo com a Sônia, eu acho que o perispírito, eu até não acredito que ele seja destruído com fogo, porque ele não faz parte do corpo físico, sim. Ele pode sofrer reflexo se o espírito, né? O espírito ali se sentia assim. Talvez por isso que ele perder a consciência, ele não sente. Ele não sentia aquilo que aconteceu. Mas aquele pavor, ele pode trazer isso aí, manifestar ali. E ele se sentir que
perispírito foi queimado. É polêmico isso, porque alguns autores comentam sobre essas questões de tratamento no mundo espiritual, do perispírito. Eu tenho muita minha dúvida. Eu acho que é mais questão ligada ao pensamento mesmo, que a senhora falou. Do sentimento daquele espírito. Se você conseguir mudar aquilo lá, você consegue mudar a questão de você estar faltando um braço. Será que o perispírito está lesado do braço? Não sei. Eu estou colocando aqui também entre aspas. Eu acredito que não. É mais que ele está sentindo com o braço cortado. E mesmo nesse, por exemplo, um dos livros que traz detalhadamente esse tratamento no plano espiritual para reconstituir o perispírito, fazendo cirurgias ou etc., né, ou próteses, coisas assim, equivalentes ao nosso aqui. Então, um desses livros é o Perispírito e Suas Modelações, do Luiz Gonzaga Pinheiro, né? E depois, no final da conclusão, o espírito que está dando essa comunicação, explicando esses fatos, ele diz que, na verdade, é pelo pensamento, tanto que, às vezes, eles fazem todas essas modelações, assim, no plano espiritual, para recompor o perispírito, mas o espírito não aceita. Então, a gente pode concluir que, na verdade, aquilo é uma forma de induzir o espírito, né? Você vai colocar, veja, está normal, para tentar induzir ele a que ele aceite, e aí ele começa a plasmar de uma forma correta, né? Mas se ele tem aquilo muito arraigado, seja culpa ou revolta, ele não plasma, mesmo tendo ali uma prótese que o plano espiritual tenha plasmado para colocar né, a semelhança, uma cirurgia e tal, para induzir mesmo o espírito a acreditar naquilo. Né? Talvez precisa, porque ele sente como se fosse um corpo físico, né? Exatamente. Aí eu falo até, às vezes, quando a gente trabalha com o trabalho do magnetismo, algumas pessoas precisam sentir ali, né? Aquela presença ali que está fazendo alguma coisa. Não precisaria, mas a pessoa, às vezes, necessita ainda, porque é tão terreno, tão matéria, que ele está lá no mundo espiritual, mas ele precisa que alguma coisa seja feita. Né? Ele está tão acostumado a pensar daquela forma que diz, pelo pensamento você consegue plasmar, e ele não vai acreditar, ele só acredita vendo, né? Então tem que ser uma coisa mais concreta para ele ali. E a gente é assim, tanto aqui no plano encarnado, a gente também é assim. Né? Bom, gente, esse é um tema que para a gente estudar aí vários e vários anos, inclusive, que é uma coisa muito bacana de estudar. Mas é por isso que é importante a gente sempre fazer essas observações, assim, para fazer esses links, porque nosso objetivo aqui é para que a gente consiga entender um pouquinho mais, né, as questões do mundo espiritual, do espírito, né. Então vamos lá continuar as perguntas, então, aqui. Enquanto se consumava o fenômeno da morte, tinhas consciência do que se passava com o corpo? Absolutamente. Deus, que é bom para todas as suas criaturas, quer poupar os espíritos às angústias desse momento. Eis porque ele tira toda a lembrança e toda a sensação. Também uma resposta dela, né? Ela que sentiu assim, né? Sim, em parte a gente sabe que é assim mesmo, né? Até Deus quer impedir que a gente fique, digamos, traumatizado com aquela situação, e aí cria uma série de consequências, né? Aí o Kardec faz uma observação sobre essas respostas. Observação. Este fato, que nos tem sido sempre confirmado, é análogo ao que se passa à volta do espírito ao mundo corporal. Sabe-se que, desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar o corpo que deve nascer é tomado por uma perturbação, que vai crescendo à medida que os laços fluídicos que o unem à matéria se apertam, até as proximidades do nascimento. Nesse momento, perde igualmente toda a consciência de si mesmo e só começa a recobrar as ideias no momento que a criança respira. Somente então a união entre o espírito e o corpo é completa e definitiva. Olha, essa resposta também é bacana, né? Mas mesmo aí a gente sabe de relatos, né, de que durante a gestação o espírito se comunica. Então há espíritos que não ficam tão perturbados a ponto de não poderem dar comunicação. Então, mas ele fala isso mesmo, ali ele está dizendo assim, que não está ainda, fica meio, vamos dizer assim, tanto é que ele diz ali, ó,
Desde o instante que o espírito para habitar o corpo deve nascer, é tomado por uma perturbação, mas não é uma coisa assim ainda, vamos dizer assim, totalmente sem consciência que não pode falar. Sim, Aí essa também perturbação aí depende do nível, né? é, Pode ser mais ou menos. verdade. Pergunta 39. Como se operou o instante do despertamento? Vós vos reconheceste subitamente ou houve um momento de semiconsciência? Isto é, um vazio nas ideias. Permaneci nesse estado durante alguns instantes. Depois, pouco a pouco, eu me reconheci. Quanto tempo durou esse estado? Não sei exatamente, mas pouco tempo. Creio que cerca de 2 horas. Eu acho que esse momento aí que é realmente um pouquinho estranho, né? Porque você tá num corpo físico, vivendo aqui no corpo terreno com todas essas percepções. De repente você muda para um outro plano. Acho que é natural, né? Um pouquinho de ficar meio assim, sem entender um pouquinho, demora um pouquinho para você, vamos dizer assim, cair a ficha totalmente. Por mais que a pessoa tenha conhecimento, alguma coisa assim, ela vai ter que ter, tem que passar por essa fase aí. Durante essa espécie de meio sono, experimentasse uma sensação agradável ou penosa? Não sei, quase não tinha consciência de mim mesmo. Quase como se estivesse anestesiado naquele momento ali, né? Eu acho que essa comparação que você falou é interessante. Uma pessoa que passa por uma cirurgia, que fica anestesia geral, toma anestesia geral. Aí depois ela vai despertar. Eu acho que a sensação deve ser meio parecida, porque você não sabe o que aconteceu com você. Você fica meio gogre ali, fica meio atrapalhado até você entender o que aconteceu, né? Você está em outro local, você estava numa sala de cirurgia, de repente você está em outra sala, em outro quarto. Quer dizer, realmente, eu acho que essa comparação é bem interessante. À medida que vossas ideias clareavam, tinhas a certeza da morte do corpo? Ou julgaste por um instante ainda estar nesse mundo? Realmente eu julguei durante alguns instantes. Julgava estar ainda no mundo terreno, né? Quando tivesse certeza da morte, sentistes pesar? Não, absolutamente. A vida não era para se lamentar. A vida não é para se lamentar. Passa. Isso que eu acho interessante e bacana isso, a gente reforçar esse ponto, porque muitas pessoas têm receio desse momento, né? O que vai ser quando eu, de repente, chego lá e vejo que não tenho corpo? Claro que se você for extremamente materialista ligado ao corpo, aí você vai ficar em choque, mas senão você vai ficar até feliz, né? Porque o Kardec diz que a todos os momentos o espírito tenta se livrar do corpo, né? Sair ficar em liberdade, né? Então, eu acho que essa é a liberdade que todo mundo aguarda, né? Na verdade. Mas vai falar isso aí, até para os espíritas mesmo, né? Vai falar isso. Olha, isso é natural, normal. Na verdade, as pessoas têm muita, vamos dizer assim, muito receio de tudo isso, né? Não querem, né? Não aceitam muito isso fácil. E a questão, né? Por isso que a gente sempre trata na questão do materialismo, porque nós sabemos que existe uma vida após essa, né? Mesmo as outras religiões, né? Apesar de diferente entendimento, eles acreditam que aqui não acaba, né? Existe uma continuidade. Então, nós sabemos que existe uma vida após essa. O que a gente não sabe é o que nós vamos encontrar nessa próxima vida, né? E pelo fato de não saber o que nós vamos encontrar, né, aquilo que nós temos na Terra pode ser que não exista lá. E aí que vem a questão do materialismo, né? Porque se eu prezo somente pela vida, né, pelo conhecimento e tal, nós sabemos que isso continua lá. Agora, se eu prezo pelo carro, pela casa, né, pelas coisas materiais, isso nós não temos certeza de que isso até lá. Então, por isso que esse apego às coisas mundanas, terrenas, vamos dizer mundanas, mas terrenas, né, porque tais coisas que a gente gosta hoje, um espírito em outro planeta pode não existir, mas está apegado às coisas do planeta deles, que é atrapalha da pessoa a aceitar lá o plano espiritual, né? E não só as questões assim de riqueza e tal, mas do próprio corpo, né? A pessoa está tão acostumada a valorizar o corpo, ser vaidoso, ou então ter prazeres,
da carne, como se chama, né? Comer, beber, sensações relacionadas à sensualidade, tudo isso vai Como acabar. vamos para o plano espiritual sem um bom vinho, né, Sônia? Imaginou as pessoas, né? Um É, boa, É, tem, né? a sensualidade em geral, né? Porque cada um tem o seu ponto mais, assim, que pega um pouco mais, né? Às vezes você é ligado muito às questões, assim, de sensualidade, por exemplo. E é, você nem se importa em comer e beber, mas você é muito sensual. Então, são todas situações que te fazem criar um apego ao corpo, né? vou até comentar aqui um fato que ocorreu comigo hoje, eu trabalho com magnetismo, né? As pessoas sabem disso, e eu tenho uma pessoa que ela não conhece, não estudou ainda, mas ela tem a facilidade de se emancipar, de desdobrar. E ela me relatou uma questão hoje que eu achei até interessante, que é bem nesse ponto aí, que eu tenho sempre falado para ela, agora tenho instruído ela a questão de estudar, que tem que estudar para aprender, para conhecer esse fenômeno, como é que funciona. E aí que ela falou que entrou em desespero, dia desse aí, quando ela estava fazendo uma meditação, sabe que essas pessoas que emancipam já viu, né? E ela saiu, quando ela saiu, aí ela se desesperou, porque ela não sabia que estava viva ou morte. Olha, ela falou, mas por que você... Olha, eu me desesperei, porque daí eu não sabia se eu tinha morrido, olha, se eu já tinha morrido ou não, porque... Bem nesse ponto, assim, que a pessoa quando saiu lá... Você viu fora do corpo, né? E pensou, meu É, Deus, e agora? Às vezes tem dificuldade para voltar, né? No morri, corpo, aí pensa que morreu. morreu, e aí ela ficou toda desesperada, ela falou que entrou toda uma angústia. Eu falei, o que aconteceu? Falou, eu me despertei, saí rapidinho. Falei, medo, né? Eu falei, isso aí acontece porque você não tem conhecimento, você tem medo do que é desconhecido. Né? E foi bem nesse ponto que nós estávamos comentando aqui mesmo, né? Que o Kardec até coloca isso, que quando a gente dorme, a gente morre todo dia, né? Então é porque a gente tem uns certos. Ela tem alguns problemas nos processos um pouco meio obsessivos de algumas entidades. Essas pessoas, quando ela chega no mundo espiritual, que ela se emancipa, ela se assusta mais ainda porque ela acredita que vai encontrar aqueles que estão perturbando ela, né? Está ali perto. Aí o desespero é total mesmo, mas puxa, e agora, né? Morri ou não morri? Pensou que sensação, né? Você sai assim, de acontecer, né? Você vê fatos que ocorrem no dia a dia com a gente, perto da gente, pessoas, né? E aí a gente tem que ficar tudo ali explicando tudo isso, todas essas questões, incentivando a pessoa a estudar, né? Estudar para aquela situação, ir lá estudar nos grupos de mediunidade, que tem que aprender isso. Porque parece que está falando com uma coisa muito distante. Eu fiz questão, coloquei aqui agora aqui exatamente para saber que isso acontece muito próximo da gente, né? Muito próximo desses relatos. Né? É bastante comum esse relato. A pessoa não conseguir voltar para o corpo, né? Se sente fora do corpo, quem tem essa capacidade de se emancipar com lucidez, né? E aí quer voltar e não consegue, né? E aí entra em desespero porque acha que morreu, né? Enfim. É bem comum. Quando vos conhecestes, onde vos encontráveis, e o que vos feriu primeiramente à vista? Encontrei-me com espíritos que me rodeavam e me auxiliavam a sair da perturbação. Foi essa mudança que me impressionou. Vós o encontrastes junto ao vosso marido? Eu pouco o deixo. Ele me vê, evoca-me, e isso substitui-me meu pobre corpo. O marido é vidente, né? Fosse rever imediatamente as pessoas que tinhas conhecido, o Sr. Dumas e outros espíritos do Setif? Resposta: não imediatamente. Pensei que me evocariam. Não haviam muito que os haviam deixado, mas encontrei alguns que reconhecera e que não via há séculos. Eu era médium espírita. Todos os espíritos que eu havia evocado vieram receber-me. Isso me sensibilizou. Se soubesses como é agradável reencontrar os amigos nesse mundo, olha que resposta bacana para os médios, né? Os médios deveriam ouvir essa resposta. Sei lá, o interrogador também, né? Porque veja bem, né? Se você invocou, conversou com as entidades espirituais, eu acho bacana isso, né? Eu acho que é por aí mesmo o caminho, né? Sim, porque eles foram ajudados, né? Então eles têm um reconhecimento, né? E eles vêm
para ajudar na hora que ela está precisando, né? O mundo dos espíritos vos pareceu uma coisa estranha e nova? Aí, ó. Ó, sim. Essa resposta nos surpreende, porque não é a primeira vez que vos achai no mundo dos espíritos. Era médio, né? Olha a resposta dele, do Kardec comenta aí. Isto nada tem que deva surpreender. Eu não era tão adiantada quanto hoje. E, depois, a diferença entre o mundo corporal e o mundo dos espíritos é tão grande que haverá de surpreender sempre. Aí, acho que o Kardec se referiu a outras vezes que ela desencarnou, né? Então, você já desencarnou tantas vezes, por que se surpreendeu? Né? Já que ela tinha uma lucidez, ela devia se lembrar, né? Mas aí ela fala que essa vez ela estava mais evoluída, então provavelmente a gente sabe que os espíritos vêm dependendo da sua evolução, né? Quando são muito ainda primitivos, quase não vem nada do plano espiritual, né? Fica enxergando só mais as coisas terrenas aqui. E à medida que vai evoluindo, vai conseguindo perceber mais detalhes do plano espiritual, né? Eu compreendi exatamente como a Sônia também. Eu acho que, dado as reencarnações que você vai tendo, você vai conseguindo atingir um alcance de compreensão maior do que você tinha anteriormente. Então, a cada vez que você se desencarna, até você se tornar um espírito totalmente puro, sempre vai ser uma surpresa, né? É como você ir, por exemplo, a gente sempre usa aquele termo, né, Pereira, de conhecer uma cidade, né? Ah, você chega lá e conhece uma cidade, um ponto da cidade. Ah, agora já conheço lá, sei lá, né, Paris, mas conheço a periferia. De repente eu vou e chego, agora conheço uma outra região. Vou me surpreender de novo, porque é um ponto a mais que eu conseguia reconhecer. Né? Então, dado a evolução, você vai se surpreendendo. Eu imagino que deve ser assim. Sim, a gente até comenta que quando a gente lê um livro pela primeira vez, você vai captar algumas coisas. Quando você lê lá pela terceira, quarta, 10ª vez, você, nossa, parece que você nunca viu aquilo, parece que nunca estava escrito naquele livro aquele ponto, porque você, nesse meio tempo, você teve um entendimento cada vez maior, né? E vai percebendo coisas. A nossa mente funciona assim mesmo, né? De acordo com o grau evolutivo teu, né? Intelectual, né? Você vai aprendendo mais coisas intelectualmente falando, você vai percebendo as coisas de uma maneira diferente. É a coisa da leitura que nós sempre falamos, que a Sônia falou. A gente lê o livro dos Espíritos, você vai lendo, quando você lê de novo, você fala, puxa vida, eu não tinha lembrado disso, né? Mas olha aqui, aí você começa a compreender melhor, porque você vivenciou, né? Eu falo assim até nos grupos, na mediunidade, né? Uma coisa é você estudar, fazer lá os estudos que nós chamamos de DEON, outras instituições chamam de outro nome, estuda a mediunidade, mas aí é uma coisa prática, né? Mas quando você começa a vivenciar ali, aí você começa a ligar a importância de você ter estudado aquilo, né, daquele médico que veio de uma base, estudando, né, que estudou todos os princípios lá, todos os conceitos, daquele que nunca estudou, né? Ele tem muita dificuldade de compreender. Por mais que ele tenha a mediunidade avançada, vamos dizer, a mediunidade mais desenvolvida ali, mas ele tem dificuldade porque ele não conhece a tecnologia, não conhece as coisas. Até essa questão de ter medo dos espíritos, por exemplo, né? Médico que tem evidência, chega às vezes na casa espírita sem nenhum conhecimento, se queixando muito, que é apavorado, que não quer mais ver e tal. À medida que o tempo vai passando, vai estudando, ele continua a ver, só que não sente mais medo, né? Vamos lá, então, continuando aqui. Só mais um adendo para a gente continuar. E a gente sabe também, né, que quando, dado a evolução do espírito, algumas coisas ele nem enxerga, né? Então, por exemplo, os espíritos mais evoluídos lá, né, que a gente viu nas obras de André Luiz, que ele nem via que tinha os espíritos ali mais superiores, mas ele estava ali tentando ajudar. Então, já imaginou, né? Você se desencarna, vai para o plano espiritual. Já tem uns espíritos ali superiores. Você não está enxergando. De repente, passado umas 2, 3 encarnações, você chega ali e começa a enxergar aqueles espíritos, enxergar coisas diferentes. Então, por mais que você até esteja, por exemplo, numa colônia, ou na mesma colônia, só que você começa a ter uma visão enxergando diferente, porque você atingiu uma visualização diferente pela evolução. Bacana isso. Né? Bem bacana. Vamos lá. O Kardec continua perguntando. O Kardec queria entender mais, né? Eu acho bacana isso. Vossa explicação poderia ser mais clara. Não, vossa explicação poderia ser mais clara.
Isso não resultaria dos progressos realizados pelo espírito. Cada que vez que retorna ao mundo espiritual, ensejando-lhe percepções novas, que levam a encarar esse mundo sobre outro aspecto, olha aí, que é mais ou menos a linha do raciocínio nosso, né? É bem isso. Eu vos disse que não era tão adiantada quanto hoje. Isso aí. E aí o Kardec aproveita e faz uma observação. A seguinte comparação permite compreender o que se passa em tal circunstância. Suponhamos que um pobre camponês venha a Paris pela primeira vez, frequentará uma sociedade, residirá num bairro compatível com sua situação. Depois de uma ausência de vários anos, durante os quais tivesse ficado rico e adquirido certa educação, retorna a Paris e se encontra num meio completamente diverso do que a primeira vez, e que lhe parecerá novo. Compreenderá e apreciará uma porção de coisas que apenas havia despertado a sua atenção da primeira vez. Uma palavra, terá dificuldade em reconhecer sua antiga Paris, e, no entanto, será sempre Paris, embora se lhe apresente sobre um aspecto novo. Bem na comparação que o Lero colocou, né? E coincidente, né? Porque esse ano, talvez o pessoal não saiba, quem está fazendo os slides é a Sônia, né? Os anos anteriores eu fazia o slide, né? E aí, por causa de alguns compromissos com a Suniciana, a Sônia tem feito para nós, então eu não tenho lido o slide antes do estudo, e eu utilizei o mesmo exemplo que Kardec usou até. Achei bem interessante. Bem bacana. Como julgais agora as comunicações que são recebidas em CETIF? São, em geral, melhores ou piores? São como em toda parte. Há boas e más, verdadeiras e falsas. Muitas vezes se ocupam de coisas que não são bastante sérias, nem consideradas com acerto. Mas não julgam fazer mal. Tentarei corrigi-los. Olha aí. Agradecemos vossa presença e as explicações que houvestes por bem nos dar. Ela responde, também vos agradeço por ter pensado em mim. Bacana, né? Olha a área da Sônia agora. Eu já deixei você com a primeira parte para a Sônia ler essa segunda. Está sem o áudio, Sônia. Boa tarde a todos. Então, vamos ler a medicina intuitiva. Então, é uma carta, né? Vem de Plessis Boudet, 23 de maio de 1860. Senhor, em minha última carta, dei-vos um boletim das curas obtidas por meio da medicação da senhorita Godi. Estou sempre com a intenção de vos manter ao corrente dos fatos, mas hoje julgo mais útil falar do seu modo de tratar. É bom manter as pessoas a par disso, porque de longe vêm doentes que fazem uma ideia muito falsa desse gênero de medicação e que se expõem a fazer uma viagem inútil ou de pura curiosidade. Só para lembrar, né, Sônia, essa é a Desiree Goody, daquele médico que acompanhava aquela médium que tinha vários graus de mediunidade, né? Vários tipos de medicina curativa, assim, né, de mediunidade curativa, né? Então, a senhorita Godi não é sonâmbula, jamais consulta à distância, nem mesmo em meu domicílio, mas apenas sob minha direção e meu controle. Quando estamos de acordo, o que ocorre quase sempre, pois agora estou em condições de apreciar sua medicação, começamos o tratamento convencionado e a senhorita Godi faz os curativos e prepara as tisanas. Numa palavra, age como enfermeira, mas enfermeira de elite, e com um zelo sem paralelo em nossa modesta casa de saúde improvisada. Será por um fluido depurador de que seria dotada que ela consegue resultados tão preciosos? Será por sua pertinácia na aplicação dos curativos ou pela confiança que inspira?
Será, enfim, por um sistema de medicação bem concebido e bem dirigido que ela obtém sucesso? Tais as 3 perguntas que muitas vezes me faço. No momento, não quero entrar na primeira questão, porque exige um estudo aprofundado e uma discussão científica de primeira ordem. Ela virá mais tarde. A respeito da segunda questão, se é pela pertinácia da aplicação dos curativos e pela confiança que inspira, né? Hoje posso resolver afirmativamente, uma vez que a senhorita Godi se acha nas mesmas condições que todos os médicos, enfermeiras ou operadores, que sabem levantar o moral de seus doentes e inspirar-lhes uma confiança salutar. Quanto à terceira questão, não hesito mais em resolvê-la afirmativamente. Adquiri a convicção de que a medicação da senhorita Godi constitui todo um sistema muito metódico. Esse sistema é simples em sua teoria, mas na prática varia ao infinito. E é na aplicação que reclama toda a atenção e toda a habilidade possíveis. O profissional mais experiente tem dificuldade em compreender de saída esse mecanismo e essa série de modificações incessantes em razão do progresso ou do declínio da doença. Fica ofuscado e pouco compreende, mas com o tempo dá-se conta facilmente dessa medicação e dos seus efeitos. Seria longo demais enumerar em detalhes e corrente cálamo, do latim, ao correr da pena de maneira espontânea, né? Então, de maneira espontânea, todo um sistema médico novo para nós, embora, por certo, muito antigo em relação à idade dos homens em nosso planeta. Eis as bases sobre as quais repousa o sistema, que raramente sai da medicina revulsiva. Então, aí tem a explicação do que é revulsiva. Revulsão é uma irritação local causada pela utilização de medicamento específico com o fim de fazer cessar um estado congestivo ou inflamatório existente em outra parte do corpo. Então, eles usam num local, né, para que seja atingida uma outra parte do corpo. Isso se chama medicina revulsiva. E é interessante essa parte, né, Sam, que é a questão, né, tão atual de um medicamento que não é para uma determinada coisa, mas que ajuda em uma determinada coisa, né? Então, até ele coloca aquilo, porque era o médico que acompanhava isso, né? Então, ele diz que tá todo um sistema médico novo para nós, embora, por certo, muito antigo em relação à idade dos homens. Então, já era utilizado isso, né? Então, ela estava tratando, de repente, alguma coisa no pé e ela passava, sei lá na panturrilha para ajudar naquela coisa do pé. Então, é interessante essa amplitude que ele dava para o tratamento. Pena que aqui a gente não sabe os detalhes, porque isso tem muito a ver com o magnetismo, né? Porque às vezes você tem que atuar, por exemplo, num centro de força para que tenha efeito num órgão que às vezes está bem distante, né? A gente sabe de, por exemplo, uma das coisas que me vem à lembrança assim, é uma criança que tinha um problema sério de reação, assim, de erupção e tal, na região onde usava fralda, assim, né? E aí foi tratado o laríngeo, né? Que é aqui no pescoço, né? Foi tratado esse centro de força e melhorou lá aquela irritação lá na região pélvica, né? Então, às vezes, não tem nada a ver. E é mais ou menos isso que faz. Então, usa um medicamento que irrita aquele local, né? Faz um estímulo, né? A irritação deixa de ser uma forma de estímulo, né? Ali. E vai acabar tratando o problema do órgão mais longe, né? Isso é muito comum, só adendo aí também que a Sônia colocou, as enxaquecas, dor de cabeça, né? Se a pessoa está com dor de cabeça, se você ficar focando só na dor na cabeça ali, na região da cabeça ali, você corre o risco de cometer alguns equívocos. No magnetismo é muito comum isso. Aí você tem que procurar para ver que às vezes pode ser uma questão gástrica, pode ser uma do fígado, em várias outras regiões que está afetando, ocasionando essa dor na cabeça, né? E dos nervos também, né? A pessoa está sentindo da perna, mas o nervo ciático, que é aquele nervo que ele pode estar tá com um problema em outra parte, completamente diferente daquela que você está manifestando a dor, né? É bem interessante isso.
Na maioria dos casos, a senhorita Godin aplica um tópico extrativo, composto de uma ou duas matérias, substâncias, né, encontradas em toda parte, na choupana como no castelo. Esse tópico tem uma ação de tal modo enérgica que se obtém efeitos incomparavelmente superiores a todos os nossos revulsivos conhecidos, sem excetuar o cautério atual e as mochas. Então, mocha é bastonete de artemisia, também chamada camomila do campo, né, artemisia. Então, a mocha era um bastonete que era colocado em contato com a pele em certas regiões do corpo e produzia um efeito comparável à da acupuntura. Então, você vê que já essas coisas são bastante antigas, né? Só que, em vez de usar agulha, usavam esses bastões de artemisia. Às vezes, ela se limita à aplicação de vesicatórios. Então, o que é vesicatório? É um medicamento externo que, aplicado à pele, provoca a formação de bolhas. Então, você vê que era bem sofrido o tratamento daquela época, né? Então, às vezes, ela se limita à aplicação de vesicatórios quando um efeito mais enérgico não é indispensável. A habilidade consiste em proporcionar o remédio ao mal, em manter uma supuração constante e variada, e eis o que ela obtém com um unguento tão simples que não se pode classificar no número dos medicamentos. Pode ser assimilado aos ceratos simples e mesmo aos cataplasmas. Entretanto, tal unguento produz efeitos duráveis e muito variados. Aqui são sais calcários que aparecem sobre o emplasto, nos hidrópicos é a água, nas pessoas com humores é uma supuração abundante, ora clara, ora espessa. Então, dependendo do tipo do problema, ela ia variando, né? Então, quando era um problema mais grave, ela tinha que colocar alguma coisa que causasse, por exemplo, ali, no caso, até bolhas, né? Então, irritava tanto a pele que chegava a formação de bolhas. Parei aqui. Enfim, os efeitos de seu unguento variam ao infinito, por uma causa que ainda não apreendi, e que, aliás, deve entrar no estudo da primeira questão. Isto quanto ao exterior. Mais tarde, dir-vos-ei uma palavra sobre a medicação interna, que compreendo facilmente. Não se deve pensar que o mal seja tirado qual se for um passe de mágica. Como sempre, são precisos tempo e perseverança para curar radicalmente as doenças rebeldes. Aceitar, etc., assinado Morreri, que é o médico, né? Muito bem. Continua mais um trechinho para nós, daí já está terminando nosso estudo de hoje. Então, vamos ao outro artigo, uma semente de loucura. O jornal de La Haute-Saône narrou ultimamente o seguinte fato. Viram-se reis destronados sepultar-se nas ruínas de seus palácios. Vêem-se infelizes jogadores renunciarem à vida após a perda da fortuna. Mas um proprietário que se suicida para não sobreviver à expropriação de um pedaço de terra é o que talvez jamais se tenha visto, antes do caso que relatamos. Um proprietário de Saint-Loup foi advertido de que uma de suas quinta era chamada uma grande propriedade rural, né? Então, uma de suas quintas seria expropriada no dia 14 de maio pela Companhia de Estrada de Ferro do Leste. A informação o afetou vivamente. Não podendo suportar a separação de suas terras, deu sinais de alienação mental. No dia 2 de maio, saiu de sua casa às 3 horas da manhã e afogou-se no rio de Comboté. Agora vem o Kardec falando, né? Realmente é difícil suicidar-se por um motivo tão fútil, e um ato tão desarrazoado não pode ser explicado senão por um transtorno cerebral. Mas o que teria produzido esse transtorno? Indubitavelmente, não foi a crença nos espíritos. O fato da desapropriação do terreno?
Mas então, por que não se tornam loucos todos aqueles cujas terras são desapropriadas? Dirão que é porque nem todos têm o cérebro fraco, tão fraco. Então, admitis uma predisposição natural à loucura, e não poderia ser de outra forma, já que a mesma causa nem sempre produz o mesmo efeito. Já o dissemos muitas vezes em resposta aos que acusam o Espiritismo de provocar a loucura. Que digam se, antes de cogitar-se dos espíritos, não havia loucos, e se não há loucos entre os que não creem nos espíritos. Uma causa física ou uma violenta comoção moral apenas poderão produzir uma loucura momentânea. Fora disso, se examinarmos os antecedentes, sempre serão encontrados sintomas que uma causa fortuita pode desenvolver. Então, a loucura toma o caráter de preocupação principal. O louco fala daquilo que o preocupa, mas a causa não é a preocupação. Esta, quando muito, é uma espécie de forma de manifestação. Assim, havendo uma predisposição para a loucura, aquele que se ocupa de religião terá uma loucura religiosa. O amor produzirá a loucura amorosa. A ambição, a loucura das honras e das riquezas, etc. No fato narrado acima, seria absurdo ver outra coisa além de um simples efeito, que qualquer outra causa teria provocado, pois havia predisposição. Agora vamos mais longe. Diremos com toda clareza que, se esse proprietário, tão impressionável em relação ao seu terreno, estivesse imbuído profundamente dos princípios do Espiritismo, não teria enlouquecido nem se afogado, duas desgraças que teriam sido evitadas, como nos mostram numerosos exemplos. A razão disso é evidente. A loucura tem como causa primeira uma fraqueza moral relativa, que torna o indivíduo incapaz de suportar o choque de certas impressões, no número das quais figura, ao menos em 3/4 partes, a mágoa, o desespero, o desapontamento e todas as tribulações da vida. Dar ao homem a força necessária para ver tais coisas com indiferença é atenuar a causa mais frequente que o leva à loucura e ao suicídio. Ora, essa força ele a tira da doutrina espírita bem compreendida. Ante a grandeza do futuro que se descortina aos nossos olhos e de que dá prova patente, as tribulações da vida tornam-se tão efêmeras que deslizam sobre a alma como a água sobre o mármore, sem deixar traços. O verdadeiro espírita não se liga à matéria senão o estritamente indispensável para as necessidades da vida. Mas, se algo lhe falta, conforma-se, porque sabe que está aqui de passagem e que uma sorte muito melhor o aguarda. Também não se aflige por encontrar acidentalmente uma pedra em seu caminho. Se o nosso homem estivesse imbuído dessas ideias, em que se teriam tornado aquelas terras aos seus olhos? A contrariedade que sofreu teria sido insignificante ou nula, e uma desgraça imaginária não o teria conduzido a uma desgraça real. Em resumo, um dos efeitos, e podemos dizer um dos benefícios do Espiritismo, é o de dar à alma a força que lhe falta em muitas circunstâncias, e é nisso que ele pode reduzir as causas da loucura e do suicídio. Como se vê, os fatos mais simples podem ser uma fonte de ensinamentos para quem quer refletir. É mostrando as aplicações do Espiritismo nos casos mais vulgares que se fará compreender toda a sua sublimidade. Não está aí a verdadeira filosofia? Olha aí que coisa bacana, né? É uma reflexão muito grande para nós, né, do espírita, né, do movimento espírita, a importância de nós se aproximarmos das pessoas com dificuldades e ajudá-las, né, esclarecer sobre essas questões. Nós sabemos que chega constantemente casos para nós e nós atendemos pessoas com
tentativa de suicídio, pessoas com pensamentos suicidas, que é mais ou menos essa mesma linha aí, né? E aí, quando você começa a, a falar para ela, a mostrar para ela a doutrina espírita, né, com toda essa filosofia que, né, ele fala aí, tão rica, as pessoas começam a compreender e depois elas ficam totalmente, vamos dizer assim, envolvidas com a doutrina espírita, elas começam a compreender, né? Porque para ela não tinha explicação isso. Olha a importância, tanto para nós como espíritas, no diálogo fraterno, no atendimento das pessoas, como do magnetismo também, né, para atender, os grupos. Eu sempre comento aqui que muitas instituições relutam em colocar grupos de atendimento de desobsessão, né? Então, essa é uma coisa importante, né? Grupos para atender de diálogo fraterno, da evangeloterapia, do magnetismo para atender essas pessoas, né? Que é bem no ponto que o Kardec coloca no final ali, né? Se você demonstra para ela as questões, ela começa a ver a existência dela de outra maneira, né? Porque ela sabe que não está aqui por acaso, que existe, que teve outras vidas, que teve outra experiência, começa a compreender tudo isso. Bem bacana. E se vê que o Kardec frisa, né? O verdadeiro espírita, porque não é só aquele que se diz espírita, não, né? Porque, é tão bonita essa doutrina, tal, mas quando chega o testemunho, né? Que se costuma falar, quando chega o momento e você passar por uma dificuldade, aí você provar que você compreendeu, isso nem sempre acontece, né? Então é porque a pessoa não assimilou, né, completamente esses conhecimentos, né? Não consegue vivenciar, né? e só para aquelas pessoas que trabalham no atendimento das pessoas, que nem a gente tem essa oportunidade de trabalhar, claro, eu falo uma oportunidade porque é a oportunidade que temos de conversar com essa pessoa, né? Então, você vai passando para essas pessoas, você começa a perceber, né, a importância disso, né? Das pessoas que, às vezes, se modificam completamente, né? E hoje elas estão totalmente enganjadas na doutrina espírita. São as pessoas, às vezes, que mais se engajam nas atividades de caridade, de ajudar, porque elas compreenderam realmente pela dor e foram resgatadas, vamos dizer assim, foram orientadas, né? Foi mostrado para ela um caminho. Eu acho muito bacana isso. Né? Por isso que o Kardec coloca fora da caridade, né? Não há salvação, não há evolução, né? Como é que você vai evoluir se você não usar a caridade? Estamos no horário? Bom, pessoal, tá aí mais um estudo aí para reflexão de todos. Sempre nós ressaltamos todos os estudos, que aqui nós apenas colocamos alguns conhecimentos que nós temos, algumas experiências nossas, mas todos devem encorajar a se estudar cada vez mais, né? Não só a Revista Espírita, as obras básicas, o Livro do Espírito, Livros Médios, outras obras, Leon Denis, e aí estudando, que daí vai desvendando, foi bem o tema que nós colocamos antes lá, que vai tirando esse véu da ignorância, né? E vai compreendendo quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? Isso é muito importante, né? Essas questões assim que a doutrina espírita, o estudo da doutrina espírita vem nos ajudar a compreender tudo isso. Então, aproveitando já esses instantes de encerramento, para agradecer, como sempre, a Deus, a inteligência suprema, causa primária de tudo e tudo. Essa também é uma questão que nós temos que resgatar, que é nos aproximarmos de Deus, entendermos que somos seres espirituais, nascidos para evoluir, nascidos para sermos felizes e alcançarmos a divindade, Deus. Muitas vezes nós nos afastamos dessas percepções, desses sentimentos. Temos que entender sempre isso. Seres espirituais, seres divinos. A doutrina espírita nos ensina, vós pode ser isso, fazer isso. Jesus já dizia isso. Você pode fazer isso e muito mais. Então nós agradecemos a tudo, principalmente essa experiência reencarnatória,
que estamos podendo conhecer um pouco mais essa doutrina tão reveladora. E para nossa compreensão, temos Jesus, que vem, através do Evangelho, nos relembrar a lei divina, como seres divinos, seres espirituais. Está gravada na nossa consciência. Mas, devido a algumas experiências negativas, nós vamos nos afastando. E Jesus vem através do Evangelho nos despertar, nos mostrar o caminho para retornarmos à nossa rota segura. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos os amigos da codificação espírita, que foi coordenada por Jesus, que a doutrina espírita nos desvenda o véu da ignorância do mundo espiritual. E assim, estudando, vamos compreendendo cada vez mais o Evangelho de Jesus, a nossa essência, como seres espirituais de passagem no mundo terreno. Obrigado, amigos, que nos acompanham, amigos espirituais, benfeitores, que nos intuem, que nos ajudam, que nos mostram os caminhos. Obrigado também àqueles amigos que vêm para o aprendizado, até mesmo aqueles que vêm com sua necessidade até nós, porque são oportunidades que temos de nos redimirmos um pouquinho das nossas imperfeições, dos nossos erros do passado, ajudando aqueles que necessitam. Queridos amigos espirituais, mais uma vez, obrigado, e que possamos estar aqui na próxima semana para mais um estudo dessa doutrina tão reveladora que tanto nos orienta. Obrigado, que assim seja.